E aí, pessoal, estamos conseguindo escrever alguma coisa? Bom, agora a gente vai falar sobre originalidade. Essa palavrinha que acaba travando muito as pessoas que querem criar alguma coisa absolutamente original, porque acham que sem uma ideia totalmente original elas não vão conseguir produzir uma coisa relevante. E não é nada disso, gente. A gente vai tentar desconstruir esse conceito de originalidade. Bom, para começar, duas definições de originalidade aqui a partir de frases. Uma do William Ralph Inge, que ele fala que originalidade é plágio não detectado. Já o Benjamin Franklin fala que originalidade é a arte de ocultar as fontes. E olha que o Benjamin Franklin é considerado um cara super criativo, né? Então, tem esse livro aqui chamado Roube como Artista, do Austin Kleon. Ele fala bastante sobre isso. Assim, o livro, fazendo um resumo, ele traça 6 ideias principais. A primeira é que é justamente essa: nada é totalmente original. A gente é resultado das nossas experiências de vida, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente viu, resultado também da nossa vivência com os nossos pais, nossos amigos. Tudo isso forma quem a gente é. Então, as nossas ideias são inevitavelmente geradas a partir de outras ideias, dessas coisas que a gente viu, que a gente leu, que a gente vivenciou. Então, além disso, a gente sempre é influenciado pelas pessoas que a gente admira, né? Seja nossos pais, seja na nossa área de atuação, até mesmo assim, um jogador de futebol, ele se mira no modo de jogar de um jogador que ele admira muito. Isso é super natural, né? Todo mundo tem seus mestres. Então, e assim, tudo já foi dito. Tentar fazer essa coisa super original, absolutamente original, isso é uma utopia, e não persiga isso. A partir disso, ele propõe que se roube como artista, que é o nome do livro, né, do título. Roubar como artista não deve ser confundido com copiar, né, com plágio, não é isso. E sim se inspirar nas ideias de várias pessoas, né? Tem uma outra frase que diz que copiar de um é plágio, né? Copiar de vários é pesquisa. Essa frase do Wilson Mizner, que foi um dramaturgo dos Estados Unidos. E é uma frase espirituosa, mas ela tem muito de verdade nela, né? Assim, o autor desse livro, Roube como Artista, ele defende que quanto mais pessoas você roubar, mais original você vai ser. Justamente por isso, porque a gente sempre copia de alguém que a princípio, que a gente admira. Citar um exemplo aqui, no Brasil, por exemplo, o Chico Buarque, ele já declarou que ele, no início da carreira dele, queria escrever como Guimarães Rosa. Que, por sua vez, o Guimarães Rosa também já tem documentos que ele se diz muito influenciado por um outro escritor chamado Valdomiro Silveira, que era um escritor regionalista. Então, não é vergonha de nem se inspirar em alguém e até mesmo copiar de alguma forma, né? Os pintores, artistas plásticos, eles copiam muito os mestres, pintores que eles admiram, até que se encontre o próprio estilo, né? Isso é um caminho natural no artista. Tem um caso curioso que o Rubem Braga, ele escrevia para a revista Manchete, e semanalmente tinha uma crônica, e uma semana ele não entregou a crônica por algum motivo que não veio ao caso, e aí então o diretor da revista, que era o Otto Lara Rezende, pediu para que o Ferreira Goulart escrevesse no lugar do Rubem Braga, como se fosse ele. E o Goulart, ele não era muito bem visto pelo Adolfo Bloch, que era o dono da revista, né? Porque o Adolfo Bloch não considerava ele como um redator, mais um revisor. E o Goulart escreveu essa crônica assinando como Rubem Braga. O Adolfo, e aí, quando foi publicada, né, o Otto Lara Rezende publicou,
E aí o Adolfo Bloch entrou na redação da revista elogiando demais, fala, esse Rubem Braga é um gênio. Ou seja, quem tinha escrito era o Ferreira Goulart. Ele copiou, ele roubou como artista, ele copiou o estilo de uma pessoa com um dom dele e criou uma obra. E também o autor desse livro, o Roube como Artista, ele defende que ele defende que a gente não consegue copiar exatamente igual. Ninguém consegue isso. E é nesse fracasso, nessa tentativa fracassada de copiar alguém, que a gente vai encontrando o nosso estilo, a gente descobre o nosso estilo. E é isso que nos torna únicos, e não por ter uma ideia absolutamente original. Ele também dá umas dicas assim, de como de manter um hobby, que ele fala que isso é regenerativo para a nossa criatividade, não ficar somente no trabalho, né? Exatamente no trabalho, mas que se mantenha um hobby, que tenha esse hábito. E ele como dica também, ele dá que se use as mãos no trabalho manual. Eu acho que isso tem muito a ver também porque o trabalho manual em contraposição ao trabalho intelectual. E ele fala, por exemplo, que ele escreve muitas coisas, escreve no caderno à mão mesmo e depois botar no computador, porque ele fala o computador ele é bom para você editar, organizar suas ideias, até publicar, mas não para gerar ideias. E além disso, que você saia para o mundo, a última dica, assim, síntese dele, que é aquela frase, né, get a life, novas experiências vão estimular a sua mente, a sua criatividade, ampliar os horizontes, né? Isso é importante até para a gente poder fazer associações diferentes, né? Criar essas sinapses inesperadas que eu falei no último vídeo, né? Que a gente que tem muito a ver com a criatividade, né? Opa, caiu aqui. Mas então, e finalizando para o exercício desse nosso encontro, eu vou propor justamente isso, que se roube um pouquinho, mas um roubo do seguinte sentido. Eu fui nos classificados e eu gosto de olhar classificados, é uma coisa meio old school, mas aí às vezes a gente encontra umas pérolas lá. E aqui eu separei algumas para vocês verem. Uma delas é essa aqui. Dá para ver? Tá meio fora de foco, né? Mas enfim, eu vou ler para vocês. Esse aqui é Troca o túmulo por apartamento na Zona Sul. Então eu vou ler, é bem curioso, né? Eu vou ler algumas dessas aqui e aí vocês vão criar histórias a partir desses classificados. Vocês podem escolher um, ou mesmo se quiserem misturar dois numa mesma história. Esse aqui, não sei se dá para ler aí, mas ele fala: procuro pessoas que estudem fenômenos sobrenaturais. Olha que figura, não deve ser essa pessoa. Aqui um outro, uma pessoa que está vendendo, gente, um quadro Renoir original, isso num classificado de Copacabana. Imaginem o que pode ser isso, quem pode ser essa pessoa. Esse outro que fala: estou doando o labrador, 1 ano e 3 meses. Deixa eu ler aqui. Super mansinho, dócil, estou voltando para a Paraíba e não posso levar. Um drama, né? Aqui, esse aqui é bem curioso. Ele fala: Edson de Copacabana, liga para mim, perdi seu telefone, Rosa. Simplesmente isso. Não coloca nem o número dela. E ela, a parte do pressuposto que o Edson de Copacabana vai ler esse classificado. E aqui, não sei se é a mesma Rosa ou outra, mas podem criar aí à vontade. Fala: procuro somente para amizade, senhor de 72 a 80 anos. Honesto e decente. Rosa. É isso, pessoal. Façam suas histórias.